Isaías 60:22 é a palavra de Deus para o seu coração. Eu, o Senhor, no tempo certo, farei acontecer. Você está esperando algo de Deus e 2025 você não conquistou aquilo que você esperava. Só que em 2026 um novo ano se inicia. Quem vai fazer acontecer aquilo que você espera na sua vida é Deus. É a força de Deus, é o poder de Deus, é a graça de Deus. É Deus que vai abrir a porta, é Deus que vai trazer o milagre, é Deus que vai trazer a resposta, é Deus que vai trazer a solução, é Deus que vai te curar, é Deus que vai te libertar. Quem tem o poder nas mãos para fazer acontecer é Deus, e é Ele que vai fazer acontecer na sua vida. E isso é para quem acredita e tem fé.